Olá, alunos! Bem-vindos à nossa unidade 2 do livro Análise das Demonstrações Contábeis. Os objetivos desta aula são discorrer sobre os procedimentos de análise. Então, como nós iniciamos uma análise, quais etapas devem ser seguidas para realizar a análise das demonstrações contábeis. No segundo momento, vamos abordar como ocorre a coleta de dados para análise. Então, eu já disse para vocês na primeira unidade, a contabilidade, ela propicia diversas informações que subsidiam a análise das demonstrações contábeis, mas a contabilidade não é a única fonte de informação. Nós temos necessidades de buscar informações externas. Então eu disse para vocês um pouquinho, agora nós vamos estudar um pouco mais de como coletar estas informações. Então, a padronização, alunos, ela tem uma finalidade, ela tem uma importância muito relevante na análise das demonstrações contábeis. Por quê? Porque a padronização, ela permite levar grupos, subgrupos e contas a um padrão. Então, é muito importante que o caixa de uma organização seja o mesmo caixa de outra organização. O que eu considero valores a pagar tem que ser valores a pagar, tem que ter uma consistência, tem que ter um padrão, uma comparabilidade. Tudo bem? Então, nós temos regimes técnicos, como eu disse para vocês, que nós elaboramos as demonstrações contábeis seguindo as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, só por esse motivo das normas serem iguais para todas as organizações, nós já temos uma comparabilidade entre as informações, mas é necessário ainda que nós tenhamos alguns cuidados adicionais. Então, é sobre isso que nós viemos nesta segunda unidade. Como começar a análise das demonstrações contábeis? Então, a padronização, ela depende do objetivo. Então, se eu quero analisar apenas dados passados, eu vou fazer um tipo de padronização. Se eu vou analisar dados passados e futuros, eu vou fazer um outro tipo de padronização. O que seria, então, essa padronização? É eu buscar contas e grupos que sejam comparáveis. Então, as contas do ativo circulante da minha organização são as mesmas contas do ativo circulante das outras organizações? Aquilo que eu tenho classificado como passivo circulante, eu tenho o mesmo critério nas outras organizações? Se eu não tenho, eu tenho que então desenvolver um método para que eu consiga fazer esta comparabilidade, certo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu estou analisando o lucro anual da organização. Como que eu vou comparar o lucro anual da minha organização com o lucro trimestral da outra organização? Como que eu vou analisar o lucro anual da minha organização com o lucro de 2 anos das minhas outros concorrentes, as outras organizações do grupo que eu tenho? Então, dependendo do objetivo, nós vamos ter procedimentos específicos para padronização. Então, caso as demonstrações contábeis não estiverem devidamente adequadas para análise, elas deverão ser realizados ajustes, reclassificações, para que eu possa adaptar essa demonstração contábil, para que eu possa comparar, para que eu possa analisar com maior segurança. Então, as informações têm que ser no mínimo de 2 períodos. Porque se eu tenho uma informação de um único ano, qual é a comparabilidade dessa informação? Então, eu disse para vocês que eu tenho um lucro de R$10.000. Tudo bem, eu sei que é um resultado positivo, eu sei o montante, mas se eu te der uma informação que eu tive um lucro de R$10.000 e no ano anterior eu tive um lucro de R$8.000, você já vai ter uma informação de que o seu lucro esse ano foi maior do que no ano anterior. E se eu disser para você que esse ano você apurou R$10.000 de lucro, mas no ano anterior você tinha R$15.000 de lucro,
aí você vai concluir que houve uma diminuição no seu resultado. Seu lucro foi menor. Então pode sinalizar alguma deficiência, pode sinalizar algum ajuste em algum procedimento, algum valor que não foi devidamente estipulado. Pagou-se muito na matéria-prima, vendeu o produto por um valor muito baixo. Então daí nós temos o diagnóstico que eu comentei com vocês na aula anterior. Bom, vamos falar agora da coleta, então, né, dos dados. Então, coleta significa eu buscar dados. Então, quando eu estou fazendo análise das demonstrações contábeis, conforme eu disse para você na unidade 1, nós temos necessidade de analisar informações internas, ou seja, aquelas geradas pela própria organização, aquelas das operações, da situação financeira, da situação patrimonial da organização, mas nós também temos necessidade de analisar informações externas. Por quê, alunos? Porque a organização, ela não é isolada, ela está inserida num ambiente, ela está inserida num contexto. Dependendo das decisões do governo, dependendo da sociedade, da comunidade na qual a organização está inserida, dependendo dos concorrentes, dependendo dos fornecedores, pode ter uma influência no resultado da minha organização. Então eu preciso reconhecer quais fatores também afetam o desempenho da minha organização. Se no momento de crise eu obtive R$10.000 de lucro, mas no momento em que a crise acabou, eu tive R$5.000 de lucro, peraí, acabou a crise, eu estou com um resultado menor do que no período anterior, será que eu não estou praticando errado as minhas ações? Agora imagine que você tenha um lucro de R$10.000, aí entramos em uma crise e agora você teve um lucro de R$8.000. Então você consegue justificar que as suas vendas baixaram porque estamos numa crise financeira. Então, alguns exemplos de como vocês podem utilizar informações externas para contribuir com a análise das demonstrações. Então, vou falar um pouquinho das etapas. Então, primeiro, vamos coletar os documentos para análise. Conferir se os documentos recebidos realmente são daquela organização. Qual é o período? Essas demonstrações foram auditadas? Preparar, ler e padronizar as demonstrações contábeis. Num próximo momento, nós vamos realizar o cálculo dos indicadores. Nós vamos elaborar os relatórios, analisar os indicadores e os relatórios. Por fim, vamos elaborar o parecer e concluir a análise. Então, recomendando, orientando, abordando assuntos que podem ser conclusões de quem elaborou este relatório de análise. E as organizações publicam as suas demonstrações nos jornais de grande circulação, no site da Bolsa de Valores, se é uma empresa que vende ações, né, uma SA, então ela negocia, ela publica esses relatórios, no RI, que é a relação com investidores, que é um site também da organização, canal de atendimento então aos investidores, e nas juntas comerciais, quando nós estamos tratando de pequenas e médias empresas. Então, na junta comercial, as organizações publicam todas as demonstrações contábeis. Então, também é um lugar que você pode buscar informações para análise das demonstrações. Aqui estão as principais referências dessa aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos!